Então vamos lá então. Seguinte, quando a gente fala sobre a questão de planejamento, né, aí eu estruturei então essas lives em 7 partes, né? Então a ideia é construir na cabeça de vocês aí como planejar, como executar e o que eu tenho que planejar, né? Ou seja, é aquela velha história, né, que eu sempre pontuo de 3 formas, né? Nós temos que ter então um método, uma ferramenta e uma rotina. Para qualquer coisa, planejamento é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu falo sobre planejar, a gente pensa em um monte de ferramenta. Eu vou usar uma agenda eletrônica, uma agenda de papel, vou estar utilizando um quadro, vou estar utilizando um planner, né, que está na moda, um bullet journal, vou utilizar um calendário, vou utilizar um papel de pão, sei lá o que eu vou utilizar. Deixa eu baixar a música aqui. Sei lá o que eu vou utilizar para ajudar nessa ideia de planejamento. Isso são ferramentas. Nós também temos a questão da metodologia, ou seja, como que eu vou pegar essa ferramenta e vou aplicar ela, tá certo? Em campo, né? Ou seja, eu vou aplicar ela para me trazer o resultado que eu espero. Então isso é uma metodologia, né? De dentro de metodologia da área de planejamento, nós temos 5W2H, nós temos algumas ferramentas complementares ao 5W2H, como PDCA, SWOT. Hoje a gente tem uma outra que chama GTD, né? A arte de fazer acontecer, que é Get Things Done. Dentro de produtividade vai ter outras que a gente vai estar falando aí no decorrer de tudo. E eu tenho que ter a rotina. O que é a rotina? É como que eu vou aplicar essa ferramenta seguindo essa metodologia para que eu tenha consistência e eu tenha resultado. Então sempre a gente pega esses 3 pontos: rotina, metodologia e ferramentas. Então a junção desses 3 pontos é que me traz então o resultado que eu quero. E aí, quando eu fiz essa proposta agora da questão do planejamento, ia ser um workshop presencial. Eu resolvi fazer isso em várias lives aí de forma gratuita. Eu acho que fica melhor, fica mais dinâmico também para vocês. 4 pontos na verdade que eu destaquei, tá certo? Nessa primeira ideia de mostrar para vocês o ato de planejar, que foi: primeira coisa, quando a gente fala que não consegue, cara, falar que não consegue fazer algo é meio complicado, principalmente porque em que parâmetros que eu estou me observando, né? Quando eu falo assim, cara, eu não sei pilotar um avião, nesse exato momento de fato eu não sei, mas eu vou ter que aprender, né? Eu não sei surfar, mas se eu me propor a aprender, com certeza eu vou conseguir surfar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pôr na cabeça é que eu não consigo planejar, eu não consigo ter controle do meu dia, eu não consigo ser um cara produtivo. Não existe esse negócio, isso aí é mimimi, tá certo? Não tem isso, tudo a gente consegue, porque no final tudo é treino, tá certo? Então, o planejamento, ele é um treino também, né? A gente começa fazendo com as pequenas coisas e depois a gente vai acrescentando algo. Então, quando a gente fala que não consegue, aí a gente vai abordar agora o seguinte cenário. Veja só, primeiro, por que você não consegue planejar? Talvez, né, se quiser ir interagindo aí, pode ir mandando quem estiver na sala aí. Mas primeira coisa, por que eu não consigo planejar? Talvez porque eu não tenho um motivo de planejar, porque talvez eu não tenho clareza de onde eu quero chegar. É meio coach isso daí, mas é verdade, tá certo? Primeira coisa então em vez de você pensar na sua meta, né, já criar aquela meta mirabolante na cabeça e fazer o planejamento em cima dela, não, esquece isso. Primeira coisa, pensa o seguinte, cara, qual o resultado que eu quero atingir? O que eu quero transformar? O que eu quero trazer para mim? O que eu quero conquistar? O que eu quero comprar? Se for na ideia de bens materiais, vai ser isso, né? O que eu quero conquistar, o que eu quero comprar, o que eu quero construir. Se for algo no sentido de desenvolvimento pessoal, né? O que eu quero transformar em mim, etc e tal. Isso são metas, isso são desejos, né? Aí você tem que pensar o seguinte, cara, mas qual que é de fato o resultado que eu quero para mim? Porque, por exemplo, o cara fala assim, eu vou pegar de novo o último post que eu fiz, que eu vi que a galera curtiu e tal, mas veja só, que não é a base da minha vida isso daí, né? Mas vamos lá. A minha meta, eu quero ler 12 livros. Qual que é o planejamento para isso? Um livro por mês. O livro tem 200 páginas, então a gente vai ter que quebrar isso daí. Mas por que você vai ler, cara? Vai ler por ler? Se for ler por ler, não adianta nada, né? Minha meta é, sei lá, eu perder 10 quilos. Tá, mas por que você quer perder 10 quilos? Porque eu quero me sentir bem. Mas por que você quer se sentir bem? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente vai entender o resultado, o objetivo principal dentro de tudo. Porque é esse objetivo principal dentro de tudo que vai me motivar a querer fazer mais coisas. E aí sim o planejamento começa a fazer sentido para mim.
essa ideia de ficar perguntando os porquês das coisas, isso também é uma ferramenta. Tá? Eu vou dar uma mesclada aqui que eu gosto de explicar isso para quem gosta também de estudar, né? A raiz das coisas. Isso é o que a gente chama das os 5 porquês, né? As 5 porquês de Plotter. Então eu começo a te perguntar por quê, até você chegar então na raiz de fato do problema. E isso faz total diferença, beleza? Então, quando eu falo então que eu não consigo, significa duas coisas. Primeiro, que eu não estou treinado para isso, ou seja, se eu não estou treinado é porque eu não estou com hábito, eu não tenho o hábito de fazer aquilo, né? Então eu não tenho treino, eu não tenho consistência. E aí como é que eu posso fazer então? Criar um resultado. Por que eu vou ler? Por que eu vou para a faculdade? Por que eu tenho que aprender a dirigir? Por que eu tenho que ir para a academia? Por que eu quero, sei lá, vamos pensar aí, por que eu quero juntar 40 mil no ano? Sei lá. Por que eu quero aumentar meu salário? Por que eu quero essas coisas? Entenda de fato a raiz do porquê, tá certo? Ou seja, qual que é o resultado que você quer ir? No meu caso, por exemplo, né, vou trazer aí para não ficar muito vago. Então, por exemplo, eu não tenho uma meta de ir para a academia, porque coisas pessoais, acho que foi até o Gustavo tinha mandado alguma coisa assim, eu mandei dando uma ideia para ele, é que não coloca meta para desenvolvimento pessoal, coloca tipo um desafio, velho. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho uma meta de academia, não tenho meta, velho, eu tenho um desafio, né? Por exemplo, esse ano passado, meu desafio era pedalar 3.650 km, que eu me baseei no livro que eu li, entendi o resultado do cara, entendi o porquê e trouxe isso para mim. Então, ou seja, eu me esforcei ao longo do ano para tentar cumprir esse desafio, mas não era uma meta, era um desafio. Qual que é a diferença dos dois? Porque o desafio, eu não vou estar focado 100% em cima dele, mas eu vou trabalhar todas as competências ao redor daquilo para que eu atinja o resultado. Eu lembro que ano passado foi 2019, então em 2018 ou 2017, não me lembro, era fazer um percurso, né? Era correr, por exemplo, sair da minha casa até chegar lá no sítio do meu pai. Né? Então esse era o percurso, coisa de 10 km, só que a estrada é diferente, tem subida, descida e tal. Cara, esse foi um baita desafio. Ao longo do ano, o que eu fiz? Treinei para isso. Mas a minha meta não era correr 10 km, minha meta era fazer esse percurso. E aí eu comecei então a fazer o quê? Treinos para que isso ocorra, tá certo? Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, tenha em mente, na cabeça de vocês, a questão de desafios. E não essa coisa de ter meta, eu tenho que ter uma meta de academia, 200 vezes eu tenho que ir na academia, mas pra quê, velho? Tá? Bom, então, isso tudo que eu tô falando é coligando a palavra não consigo, tá? Agora, se é algo mais profissional, aí você pode colocar a meta. Por que você pode colocar a meta? Porque a meta, ela tem que ser, primeira coisa, ela tem que ter quantidade, ou seja, valor, objetivo, né? Ou seja, como que eu vou executar aquilo ali, eu tenho que ter um cenário. Bom, mas aí voltando aqui, que esse vai ser o motivo da próxima live, né? Bom, mas então quando eu falo não consigo, põe isso na cabeça. Primeiro, qual o resultado que eu quero? Primeira coisa é isso, qual o resultado que eu quero? Beleza? Segunda coisa, deixa eu beber uma água aqui que tá quente. A segunda coisa que eu vou pensar é o seguinte, como que eu vou chegar nesse resultado? É meio que o passo a passo, entendeu? Qual que é o passo a passo para me chegar nesse resultado? E começa a tomar nota disso. Aí você já está criando o seu planejamento. Só que mais do que isso, você já está criando um planejamento com uma visão de resultado. Então a probabilidade de você executar isso daí é muito maior. Então, qual é o resultado que eu quero? Como que eu chego nesse resultado? Né? Qual que é o passo a passo? Quais são os degraus para eu chegar nesse passo a passo? Terceira coisa que eu gosto, né, de pensar é, cara, quando eu chegar nesse resultado, o que eu vou fazer? É só chegar no resultado e acabou? É uma pergunta simples, é meio que assim, só para você ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, porque senão, às vezes você fala assim, não, quando eu chegar nesse resultado eu tenho que continuar. Quer dizer que você não entendeu muito bem o seu processo, ou você não entendeu muito bem aquilo que você está trazendo como meta, né? Ou como desafio, ou como esse resultado que você tanto espera. Senão o seu planejamento vai ficar falho, porque no meio do processo você vai falar assim, nem adianta eu fazer muita coisa, tá tão longe para chegar lá, entendeu? Por isso você tem que entender o tamanho desse resultado que você quer. Por exemplo, eu tenho aí isso aí já é meta, né? Mas eu tenho uma certa meta que ela já perpetuou uns 3 anos, cara. Mas por quê? Montinho, montão. Eu vou fazendo passo a passo. Então todo ano eu trabalho em cima dela para que eu atinja ela de fato. Mas eu tenho um resultado, eu tenho uma visão lá na frente do que vai acontecer.
Então eu vim quebrando esse resultado em resultados menores até chegar hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, trimestre, semestre, e aí vai, né? Bom, mas aí o mais importante disso tudo é como na engenharia a gente sempre fala, né? O importante é você saber medir. Então, ó, se você sabe qual o resultado que você quer, como que eu vou chegar nesse resultado? O terceiro elemento mais importante é, será que eu estou no caminho certo? Para mim saber se eu estou no caminho certo, eu tenho que medir. Eu tenho que ter, o que a gente chama de KPIs, né? A tradução seria indicadores. Eu tenho que ter indicadores, eu tenho que saber como medir. Por exemplo, como o meu desafio esse ano, por exemplo, na parte de desenvolvimento pessoal, né? O meu desafio é realizar uma prova de triatlo olímpico, né? Então eu já peguei as regras lá, estudei a regra, vi o que eu tenho que, a quantidade de quilômetros tem que ser pedalado, a quantidade de quilômetros tem que ser feita a corrida, o quanto que eu tenho que nadar e tudo mais. Então eu peguei esse cara, que é meu desafio, que está lá na frente, né? A minha ideia o desafio vai ser realizado em dezembro, e vim trazendo isso mês a mês até chegar no hoje. Como que eu vou medir para me chegar lá? Eu posso medir a minha resistência, eu posso medir o meu tempo de execução de prova, por que não? Ou, como o objetivo disso é para que eu tenha uma saúde melhor, eu vou medir duas coisas. Eu vou medir o meu percentual de gordura, ou seja, se meu percentual de gordura está diminuindo para aquilo lá, e como que eu estou fazendo uma epineia. Epineia é como que eu consigo atravessar uma piscina sem respirar. Beleza? Então eu já marquei os pontos que eu fiz, né? Ou seja, até onde que eu cheguei. Então isso é uma das medidas que eu tenho, porque aí eu tenho resistência, eu tenho fôlego, eu tenho concentração, né? Tem N fatores que envolvem. Isso é a forma que eu vou medir, tá certo? Outra coisa, por exemplo, esse ano passado minha meta era de fato ler 30 livros, beleza? Ler 30 livros, fazer resumo de 30 livros e tirar a essência de cada um para aplicar nos meus negócios, né? Ou qualquer aspecto da minha vida. Esse ano eu vou diminuir. Por que eu vou diminuir? Porque agora a minha forma de medir mudou. Agora de cada livro que eu ler, eu tenho que tirar a essência daquele livro, ou seja, a grande ideia, né, o big idea daquilo lá, e aplicar nos meus negócios e mostrar o resultado. Então eu estou num contexto diferente. Mas tudo isso ainda estou ligado nessa primeira parte. Eu não consigo planejar. Então se eu não consigo, é porque eu não tenho clareza daquilo que eu estou fazendo. Beleza? Então, para mim criar essa clareza, para mim entender se eu consigo ou não planejar, qual o resultado que eu quero atingir, como que eu vou chegar nesse resultado. E aí, olhando de outro ponto de vista aí, será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou em direção daquele resultado? Ou seja, como que eu vou medir isso daí? É porcentagem? É valor acumulados, né? Vai ser páginas lidas? Vai ser quantidade de pessoas que eu me conectei, ou quantidade de cartões que eu peguei de evento, vai ser a quantidade de foto, não sei, cara. Você vai ter que criar algo que vai medir, tá certo? Isso aí pra você. Então isso que é muito importante. Bom, deixa eu ver aqui que a galera mandou aqui. Beleza. Ah, legal, show de bola, hein? Bom, aí é o seguinte, o segundo item, né, dentro dessa mesma frase, que é não consigo planejar, é o planejar, que é o que eu abri a live falando sobre isso. Então, para planejar qualquer coisa, ou para executar qualquer coisa, para criar um novo hábito, que planejar também é um hábito, eu tenho que ter então ferramenta, metodologia e rotina, cenário para que isso aconteça. Então isso aí é o básico do básico, beleza? Então, se eu colocar isso na minha cabeça, a única coisa que eu vou fazer a mais é simplificar processo, tá certo? É simplificar, é otimizar o meu passo a passo ali. Bom, depois eu falei aqui com relação a planejar o dia e planejar o ano, né? Se eu não consigo planejar o dia, como que eu vou fazer para planejar o ano? Planejar o dia, a gente tem que, de novo, entender o resultado que eu quero, se aquilo que eu estou fazendo, eu estou progredindo em direção ao resultado que eu planejei, que eu espero e tudo mais. Por que isso daí? Porque é o seguinte, quando a gente vai planejar o dia, de novo, eu tenho N ferramentas para isso. Posso usar uma agenda, né? Só um minutinho. Por exemplo, se a agenda desse ano aqui,
sei se vai dar para ver muito direito, mas ó, eu traço uma linha na minha agenda, tá? Eu não tenho planner, aqueles bullet journal, eu não tenho nada complexo não, é tudo simples. O que eu coloco na minha agenda? De um lado, é as coisas que eu tenho que fazer que são programadas, aquilo que tem um horário estabelecido, é um encontro, é uma reunião, é um compromisso que eu tenho. Do outro lado, são as tarefas que eu tenho que realizar ao longo do dia. E aqui embaixo é onde eu vou colocar informações, anotações e tudo mais. Por exemplo, talvez hoje, ao ligar para um cliente aqui, ele vira para mim e fala assim, cara, você viu a notícia tal e tal e tal? Opa, ele me passou uma informação. Eu venho cá e anoto qual que é essa informação. Porque depois, quando eu tiver um tempo, na minha agenda eu tenho um tempo para isso, eu vou vir cá nessa informação, vou pesquisar sobre ela, vou agregar esse conhecimento para mim e talvez esse conhecimento pode gerar um encontro, pode gerar uma tarefa ou pode gerar nada. Pode ser só uma notícia qualquer que depois eu vou descartar, beleza? Então isso é o que eu faço no dia, mas para mim saber o que eu estou colocando aqui como compromisso ou o que eu estou colocando aqui como tarefa, eu dependo de um planejamento maior. E esse planejamento maior é basicamente o que? Um montão. Imagina a seguinte situação. Como é que eu vou saber disso aí? Quando eu sei então qual é o resultado que eu quero, por exemplo, lá em dezembro, o ano, né? Então, para esse ano de 2020, eu quero tal resultado. Então, eu quero esse resultado aqui. No ano de 2020 eu quero esse resultado, mas a gente está em janeiro ainda. Eu tenho que quebrar o ano, eu posso quebrar um ano em meses, tem gente que quebra em semestre, trimestre. Eu sempre gosto de trabalhar com blocos. Aí foi até uma pergunta do Thiago hoje, né? Me mandou assim, lá no meu serviço eu tenho muitas tarefas para fazer, tipo, pouco tempo, e a outra é que o patrão dá muita demanda, então como é que ele vai intermediar isso daí? Que é na próxima live que a gente vai falar sobre questão de ter muitas metas, né? Mas quando eu quebro isso daí em blocos, eu tenho uma visão melhor daquilo. Vai ter uma live que eu vou falar para vocês como que eu faço, como criar essa visão. Eu trabalho com temas, tá? Mas enfim, o ano então, eu posso quebrar ele em duas partes. Seria, por exemplo, o primeiro semestre e o segundo semestre. Esse semestre eu ainda posso quebrar ele em trimestres. Então, eu tenho um ano, então vamos supor, vamos criar uma coisa aqui. Se alguém tiver uma ideia já de resultado que quer para esse ano, manda aí que a gente trabalha em cima, não tem problema não, tá ok? Do trimestre, eu ainda posso trabalhar isso daqui na questão dos meses. E o mês, se eu quiser, eu posso dividir ele em semanas. E a semana em dias. Por que eu estou falando isso daí? Porque não adianta eu criar na minha cabeça, por exemplo, que até dezembro eu tenho que, vamos supor, meu desafio mesmo, né? Meu desafio então é de pedalar os 3.650 km, né, na bike lá. Por que isso deu errado? Porque é o seguinte, não, porque deu errado não, porque faltou um pouco, né? Mas eu vou explicar o porquê. Coloquei isso como desafio, isso era o meu desafio do ano, show de bola, comecei a trabalhar em cima disso, porque eu entendi qual que era o resultado que eu queria por semestre, ou seja, como que eu vou medir o meu progresso. Então comecei a entender como que eu tenho que fazer por semestre, o que eu tinha que realizar em cada trimestre, o que eu precisava, olha o passo a passo para chegar lá, o que eu precisava fazer em cada mês, e de cada mês então eu estabeleci uma quantidade, né, de pedal que eu tinha que fazer. Então, para mim atingir os 3.650 lá, basicamente eu tinha que pedalar, por exemplo, 10 km por dia, suponhamos, tá ok? Então, se fosse 10 km por dia, mas sábado e domingo às vezes não dá. E aí, como é que eu vou fazer? Só que nesse meio percurso, algumas coisas aconteceram. Tive que trabalhar fora, fiquei fora da cidade, não teve como ir na academia. Outros eu fiquei doente, outros eu estava de saco cheio, não quis ir. Acontece, sou humano, né? Como diz o Boris, da Boris Casoy, né? Também sou humano, né? E aí o que aconteceu? Isso foi se acumulando. Como eu fiquei uns 3 meses fora, isso acumulou num volume tão grande que quando eu voltei eu olhei e falei assim, no, basicamente de 10 km por dia tinha passado para um negócio de 40 km por dia. E aí eu comecei a pedalar, Ainda faltou, quando foi em novembro que eu fiz a medição, faltavam 1.000 e pouquinho, né? Em dezembro acho que eu terminei faltando uns 700 km, ou seja, não deu, não cumpri meu desafio, né?
Mas perceba que, como é que foi o contexto? Lancei o desafio do ano, vim trabalhando esse desafio por semestre, então eu sabia que até aqui eu tinha que pedalar metade. Em cada trimestre, quando eu tinha que pedalar, em cada mês, quando eu tinha que pedalar, montinho, montão, né? Eu fui fazer uns montinho, montão. Eu não cheguei a planejar o dia, depois a semana, o mês, o trimestre, o semestre para chegar no ano, de forma alguma, tá certo? A gente tem que sempre pensar de forma mais simples. Tem um conceito em inglês que chama KEEP. Acho que é KEEP mesmo. Não é KISS, perdão. Porque aqui é outra coisa. KISS. Que na tradução significa o seguinte: mantenha isso simples, seu estúpido. É meio forte, mas a ideia é basicamente isso. Ou seja, se eu manter cada coisa que eu faço simples, é bem provável que a clareza em cima dos meus objetivos fica mais fácil, o método que eu vou utilizar é mais fácil. Eu posso pegar então uma agenda meia boca, essa agenda aqui deve ter custado, sei lá, R$15 em qualquer papelaria. Eu não precisei comprar um planner bonitão, todo colorido, cheio de adesivo, não precisei nada disso, tá certo? Porque mantenha o processo simples, é basicamente isso, tá ok? Então, pegando aqui de novo a ideia, como é que eu vou fazer o planejamento do meu dia, sendo que eu nem sei, né, o que eu quero por ano, né? Então, como é que eu começo a fazer isso? Qual que é o desafio que você quer transformar? Qual que é a meta que você estipulou profissionalmente? Ou o que você quer conquistar até chegar ao final do ano? É em cima disso que você vai trabalhar. Então qual o resultado que eu quero? Como que eu vou chegar nesse resultado? E será que eu estou no caminho certo? Ou seja, como que eu vou medir isso? Vou pegar um outro exemplo, né? Falei da bike aí, né? Que foi um desafio. Eu tinha uma outra meta, mas essa aí eu não posso falar que é financeira, né? Mas, por exemplo, a de leitura lá, eram 30 livros que eu tinha estipulado. Mas por que eu estipulei 30 livros? Porque eu tinha mais ou menos na minha cabeça a quantidade de páginas que isso ia dar, beleza? Cada livro tem uma média de 150, 200 páginas, né? Porque é o seguinte, eu não contabilizo livro de ficção, de historinha, romance, isso aí eu não contabilizo não, até porque eu não leio livro de romance, né? Mas, por exemplo, alguns livros de ficção que eu gosto, biografias, então eu não estava computando isso não. Esse ano eu já vou estabelecer aí algumas. Mas por exemplo, quando eu estabeleci então a quantidade de páginas, eu entendi a quantidade de livros que eu precisava. 30 livros daria algo em torno de 2/3 livros por mês, tá certo? Então fui lá no meu ano e falei, cara, eu quero 30, mas como é que eu vou chegar nesse 30? Eu vou ter que dividir isso por semestre, 15 e 15. Quando eu fui olhar meu trimestre, eu comecei a olhar, por exemplo, janeiro eu estou de férias, então eu posso ler à vontade. Fevereiro tem carnaval, tem algumas coisinhas ali, é início de aula, então eu vou ter que demandar um tempo maior para planejamento das minhas aulas, então eu sei que eu vou ler um pouco menos. Março tá ok, e aí vou. Então eu vou olhando também as datas que eu tenho, eu vou olhando também os eventos que já estão planejados, por isso que eu tenho que ter uma agenda bem organizada, para mim saber que, senão eu coloco aqui que cada mês eu tenho que ler 2 livros, e tem mês que eu estou à toa, eu vou ler 4 livros. Teve mês, por exemplo, que eu consegui ler somente um livro, porque foi um mês complicado, estava fora, trabalhando, etc e tal. Então, esse é o processo, tá certo? Então, de 15 livros, se eu vou dividir isso ainda em 2 trimestres, por exemplo, então seria uma média aí de 7, 8. Dezembro, final de aula, escola, eu sei que é pesado e tudo mais. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui 8 e 7, beleza? 7, eu tenho 4 meses, então basicamente aí 2 livros ainda por mês. Tem um mês que eu vou ler somente um livro e eu vou entendendo a sazonalidade das coisas. Até chegar no que eu tinha que ler, uma média aí por semana. Então, o que acontece? Todas as metas que a gente cria, para mim saber planejar o meu dia, para que eu possa chegar nessa metodologia, que isso aqui é uma metodologia, ó. Vou pegar esse aqui que está em branquinho, fica mais bonitinho. Vou pegar sexta-feira, por exemplo. Sexta-feira, dia 10, não está planejado. Por quê? Eu só planejo de 3 em 3 dias. Beleza? Então até quarta está planejado. Quinta e sexta, quinta e sexta não tem planejamento. Por quê? Eu vou fazer esse planejamento provavelmente na quarta-feira. Porque vai que acontece alguma coisa e eu preciso colocar aqui e eu tenho um remanejamento, certo? Cara, seguinte, então quando eu pego essa jogada, a agenda para mim, ela é uma ferramenta. O que é então um método? Eu paguei, né?
A ferramenta é a agenda para planejamento. Qual que é o meu método? Meu método é compromissos, tarefas, informações. Isso é uma ferramenta. Qual que é o meu hábito? Qual que é a minha rotina? O meu comprometimento que eu tenho com isso daqui? A consistência, né, que eu criei dentro desse tripé de ações é que todos os dias, ao acordar, eu dou uma olhada na minha agenda, verifico o que eu tenho que fazer e começo a executar. Lógico que não é tipo, acordei, eu tenho uma reunião às 7, eu acordei às 6 e estou ferrado. Não, né? Se pegar, meu celular está aqui. Se pegar no meu celular, tem todos os alarmes lá programados, certinho, né? Sempre nas consultorias, eu sempre mostro para o pessoal, para eles entenderem como é que eu organizo, porque isso são só ferramentas. A metodologia em si ela é importante. Qual que é a metodologia mais top que tem, né? Dentro de tudo é saber simplificar. Isso aí é o mais básico de todas, beleza? Bom, então, para planejar o dia daquela forma, eu tenho que entender quais são os resultados que eu quero. É basicamente isso, tá ok?